Agora, falhas na estratégia usada pelo Brasil para testar pessoas e conter aí o avanço do coronavírus contribuíram para mortes em decorrência da doença. Essa é uma conclusão de um estudo da Fiocruz também. É o Leandro Rezende quem conta essa história para a gente. Oi, Leandro. Glória, é o seguinte, essa é uma nota técnica feita pelo Instituto de Comunicação e Informação da Fiocruz, que lista aí os erros principais do Brasil aí na testagem de pessoas durante a pandemia do coronavírus. São 3 fatores principais. Primeiro, falta de planejamento central do governo federal para poder comprar testes em massa. Uma opção também, segundo a Fiocruz, equivocada por testes rápidos no lugar dos testes PCR, que são os melhores para detectar quem está com o vírus e também para traçar estratégias para lidar com a pandemia. E também a ausência de um padrão confiável para contabilizar os dados dos testes PCR. Tudo isso, segundo a Fiocruz, contribuiu para fazer crescer os casos graves e também os óbitos por coronavírus aqui no Brasil. A avaliação do pesquisador Cristóvão Barcelos, palavras dele com quem eu conversei, é de que a estratégia de testagem no Brasil durante toda a pandemia, desde o mês de março do ano passado, foi, abre aspas, uma bagunça. Mas a gente tem dados específicos, para além da situação do Brasil, de uma forma geral, que mostram como a situação em alguns estados foi pior que em outros. Amapá, Distrito Federal e Maranhão são os estados brasileiros que apresentaram as menores taxas de testagem do tipo PCR por 100 mil habitantes. São dados do mês de outubro do ano passado, os últimos disponíveis. E aí, peguei como exemplo São Paulo e Rio de Janeiro a partir desse levantamento da Fiocruz, porque são os estados aí que a gente acompanha a pandemia mais de perto e são destaques negativos. São Paulo fez o maior número de testes de qualidade durante a pandemia, só que se a gente olhar, a cobertura dos testes PCR foi muito baixa em todo o estado de São Paulo. Foram 9,5 testes PCR a cada 100 mil habitantes. Já aqui no Rio, que segundo a Fiocruz tem a maior mortalidade por coronavírus do país, foram apenas 7 testagens para cada 100 mil fluminenses. Esse estudo da Fiocruz concluiu que o país encarou a pandemia olhando só para o número de casos e de óbitos e que isso foi insuficiente para a gente conseguir tomar as decisões corretas em termos de isolamento social e também do isolamento de pessoas que estejam com o vírus. E aí a gente entrou em contato com o Ministério da Saúde para pedir um comentário sobre esses apontamentos da Fiocruz, mas ainda não teve resposta. Glória e Daniela.